Bom dia a todos. Como já foi informado, né, então atualmente eu ocupo o cargo de gerente de Departamento de Regulação Técnica e Comercial na Celesc, né? E nós atuamos também na parte de gestão regulatória e gestão de contratos de concessão, né, nossa atribuição lá no nosso departamento. E essa solução de gestão regulatória foi algo que a gente iniciou a discussão lá em 2009, né, quando a gente começou a estruturar mais a nossa área regulatória na empresa, porque realmente assim o volume de demandas e de informações regulatórias, ela vem evoluindo muito ao longo do tempo, né? O órgão regulador, especialmente a ANEEL, vem nos demandando cada vez mais, de forma mais intensiva, com ofícios, requerimentos, fiscalizações, enfim, uma série de demandas que a gente precisa cada vez mais de ferramentas de gestão para que a gente possa não só atender a demanda no momento em que ela é apresentada, mas também gerenciar a mitigação de riscos de reincidência e até mesmo a solução daqueles problemas a nível de processos ou de não conformidades que são identificadas pelo órgão regulador. Então, assim, só para contextualizar, né, nosso departamento na Celesc, ele está dentro da Diretoria de Assuntos Regulatórios e Jurídicos, né? Nós temos um departamento de regulação técnica e comercial, como vocês estão vendo, e temos uma divisão específica que trata da gestão regulatória, né? Essa divisão ela é gerenciada pela Gilceia Silveira Carvalho, né? E ela vem trabalhando bastante junto à J Experts no desenvolvimento aí dessa solução de TI, né, ao longo dos últimos anos, para que a gente possa aprimorar a gestão regulatória. Então, vou passar aqui rapidamente, né? É importante lembrar, assim, né, a Celesc, ela tem uma área bastante enxuta no contexto regulatório, né, de atuação regulatória. Se a gente olhar aqui os benchmarks do setor, a Celesc até hoje já conta com um pouco mais de 12 pessoas, mas também nós estamos hoje com 15 pessoas, então a gente ainda continua abaixo do que a ANEEL preconizava na antiga empresa de referência, lá em 2008, né, e bem abaixo dos benchmarks aí de outras empresas do setor na estrutura de área de regulatória. Então, realmente a gente precisa de uma solução de TI, né, que possa nos atender e apoiar nessa gestão das demandas regulatórias, justamente para fazer frente ao volume de assuntos que nos são demandados e até pela estrutura que a gente tem à disposição, né. Se a gente olhar aqui só um histórico, né, a evolução dos registros que nós temos, né, desde audiências públicas e consultas públicas que nós tratamos, mudanças regulatórias, né, demandas pontuais da ANEEL, com ofícios, notificações, né, além de demandas internas que nós temos com análises regulatórias, emissão de pareceres, né. Enfim, toda a gestão de demandas regulatórias que a gente faz, ela vem crescendo bastante nos últimos anos, e o que fez com que realmente a gente pensasse em gestão, porque a gestão sem um sistema, gestão regulatória, a gente acaba tendo um risco enorme aí de perda de prazos e, enfim, aplicação de penalidades, o que é indesejado. A Celesc, né, aqui a gente tem um quadro basicamente que demonstra como que funciona o atendimento às demandas regulatórias, né, e aqui fala especificamente do processo de fiscalização. Nós temos 3 formas de fiscalização, né, para quem é do setor e acompanha isso já está mais ambientado, mas a ANEEL nos demanda tanto através de ofícios, como informações periódicas que nós temos que mandar para o órgão regulador, e também com fiscalizações presenciais. A solução que a gente vem trabalhando aqui com a J Experts, ela justamente tenta trabalhar nesses 3 campos de demandas, né? Tanto nas demandas regulatórias que vêm através de ofícios, demandas pontuais, quanto para que a gente possa desenvolver uma ferramenta que acompanhe essas obrigações periódicas que a gente tem perante a ANEEL, e também acompanhar, né, e gerenciar as fiscalizações presenciais que a ANEEL nos demanda. Então a gente buscou uma solução que
evoluísse desde a etapa inicial, onde a gente é demandado pela ANEEL, passando depois pelo relatório de fiscalização, né, o conhecido RAF, e que gera ou não um termo de notificação, dependendo da apuração de não conformidades, e na sequência a gente evolui com a conversão disso num auto de infração, né, com a penalização, caso ocorra, e posteriormente com o acompanhamento na via judicial. Né, caso a gente vá demandar judicialmente ou algum regulador, a gente também está prevendo aí um acompanhamento, gerenciamento através do sistema. Então a gente tentou, através do software, fazer um acompanhamento e um gerenciamento desde o início do processo de fiscalização, ou mesmo de obrigações periódicas, ou de atendimento a demandas pontuais, até o processo final com a atuação no âmbito judicial. A gente aqui tem alguns dados, basicamente, da Celesc, né? A gente vem conseguindo um certo avanço aí na redução do número de não conformidades e de autos de infração nos últimos anos, e essa ferramenta de gestão regulatória nos ajuda nesse processo, né? Justamente para a gente acompanhar de perto como que a gente vem sendo demandado e vem sendo notificado, né? E também um gerenciamento com as outras áreas operacionais da empresa em relação à solução de não conformidades, né? A gente tendo o mapeamento e o gerenciamento dessas soluções de não conformidade através do desenvolvimento de planos de ação, né, e acompanhamento desses planos de ação corretiva, a gente tem uma ferramenta que acaba por mitigar reincidências e problemas com notificações futuras. Então, a gente também pensou na solução aqui com a JExperts para que ela desse essa possibilidade de a gente acompanhar esses planos de ação corretiva, que é algo importante nesse processo de fiscalização. Então a gente teve reduções aí, né, de autos de infração, não conformidades, redução de valores de penalidades, aqui também tem alguns números, né, de maneira geral, mas a gente conseguiu avançar bastante nas reduções de penalidade, né? De maneira geral, alguma coisa eu já falei, mas basicamente esse processo de regularização de não conformidade, ele busca justamente, né, um alinhamento dos quesitos técnicos com as áreas, né, a definição, como eu falei, de planos de ação específico para o atingimento dos indicadores, né, e a diminuição, consequentemente, de não conformidades, né, e a criação de uma metodologia de auditoria, para que você possa monitorar como que está a solução das não conformidades e a ocorrência de reincidências, né, o registro pela área de regulação dessas penalidades, né, que são passíveis de revisão com ganho provável. Então a gente tem indicadores e relatórios, gráficos que a gente possa estar acompanhando a evolução desses resultados, e a criação também de grupos de revisão, de planos de ação, enfim, né, tudo com o objetivo de justamente você ter um gerenciamento adequado das não conformidades, das soluções, e como você vem, né, evoluindo ao longo do tempo em relação a essas ocorrências. Aqui, mais uma vez, na verdade, a gente tem o processo de fiscalização, né? A gente, basicamente, na solução das não conformidades, atua aqui a partir do quadro número 6, né? Onde a gente elabora um plano de ações corretivas, que é sugerido, né, às áreas operacionais, e elas desenvolvem daí então as soluções de não conformidades, e a gente faz depois um acompanhamento dessas soluções através do sistema, que monitora esses planos de ação corretiva e gera alertas, né, avisos ou alarmes via e-mail para os gerentes, né, enfim, as pessoas que estão acompanhando a solução dessas não conformidades nas áreas operacionais. E também temos uma possibilidade de auditoria preventiva, seja por uma área de compliance, uma área de auditoria, enfim, dependendo da conformação de cada empresa. Bom, a implementação das mudanças regulatórias, né, é uma outra solução que a gente também pensou para trabalhar junto com a JExperts, no sentido de acompanhar enfim, toda a mudança regulatória que ocorre no setor, seja através de resoluções normativas, decretos, leis, enfim, todo ato normativo ou ato legal que altere a legislação do setor elétrico, a gente está pensando também numa forma de acompanhar os principais pontos
de atenção, né, que devam ser demandados às áreas operacionais para implementação, seja para mudanças de processos, treinamentos de equipe, enfim, toda a gestão das soluções que precisam ser dadas para adequação regulatória, né? Então a gente pensou em criar um modelo que acompanhe ponto a ponto cada mudança regulatória, gerando notificações, né, avisos para cada responsável de determinada implementação regulatória, para que a gente possa ter um monitoramento de como está andando o nível de adequação ou de conformidade regulatória da empresa. Então, essa foi uma solução que a gente também pensou e está desenvolvendo com a JExperts. Então, do mesmo modo como o anterior, né, nas mudanças regulatórias, a gente atua desde a primeira etapa, lá com as audiências públicas, né, no quadro 1, a gente faz o gerenciamento também das participações em audiências e consultas públicas, passando aí pela gestão e o apoio, né, na elaboração dessas contribuições. Isso também o sistema ele tem a capacidade de gerenciamento, ou seja, tanto de ser um repositório dessas informações relativas às contribuições, quanto em relação ao gerenciamento dos prazos de contribuição, enfim. Na sequência, né, então, depois que a gente participa das audiências públicas e tem isso registrado também no sistema, a gente vem com a efetiva implementação da mudança regulatória, né, após a sua publicação, e a gente passa ali para a etapa 5 com a divulgação interna, né, dessas mudanças, que é feita também via sistema. A gente consegue mapear, então, no sistema, né, todos os pontos de mudanças regulatórias que devam ter uma atenção das áreas operacionais e faz o gerenciamento da implementação através das áreas, através do software, né, para cada implementação pontual, como eu já falei. Então, essa é a solução que a gente pensou, basicamente, para a implementação de mudanças regulatórias. Então, a gente tem um histórico aí, se nós analisarmos a nível de resoluções, de leis, decretos, principalmente resoluções normativas, né? Nós temos um número bastante relevante a cada ano, muitas normas editadas, muitas mudanças regulatórias. Então, o gerenciamento dessas mudanças através de um software, o acompanhamento com as áreas da implementação com as áreas operacionais, mais uma vez, digo, é bastante relevante, né, porque a gente evite lá na frente que a fiscalização apure um processo que está não conforme. Bom, eu acho que a minha parcela seria essa, né, de contribuição inicial. Acho que o Jordan vai falar um pouco mais, né, sobre os detalhes da solução aí, em termos de TI, né, aspectos mais relativos à área de TI. Eu vou ficar à disposição aí para fazer algum comentário aí posteriormente tanto sobre os resultados que a gente vem obtendo, até mesmo quanto à solução, conforme for necessário. Fábio, muito obrigado. Realmente é uma contribuição muito importante aqui, né, falar um pouco do histórico e das necessidades que levou ao desenvolvimento de um sistema customizado para atender esse segmento de regulação, né. Bom, falando um pouquinho aqui do case da Celesc e da JExperts, né, o nosso projeto lá na Celesc, ele começou como um projeto de BSC, projetos e processos, né, onde a gente colocou uma plataforma para gerenciamento estratégico. Dentro desse gerenciamento estratégico, né, temos o BSC, temos a gestão de metas, indicadores, portfólios, projetos, na parte de gerenciamento de projetos. Existia um módulo específico que era o módulo de operações, né, e fazia o gerenciamento das rotinas. E foi nesse módulo que a gente acabou fazendo uma customização, uma preparação especial para atender a gestão das demandas regulatórias. Então, inicialmente, né, a nossa plataforma estava focada em fazer o gerenciamento do índice global de desempenho da companhia, né, que é utilizado para contabilização e participação nos lucros e resultados, né. E aí acabou se desdobrando, né, do gerenciamento de operações
num conjunto de recursos, né, dentro do módulo de operações que permite fazer o acompanhamento desde a fiscalização, dos termos de notificação, dos autos de infração. E é interessante que um termo de notificação pode gerar mais de um auto de infração, né, enfim. Assim como pode se desdobrar em processos jurídicos, esses processos jurídicos eles podem levar anos também, né, ou se desdobrar em termos de ajuste de conduta. Então, esse processo ele foi concebido justamente para evitar perdas financeiras e para que se tenha um controle desde a entrada até a resposta e o aceite da resposta pelos órgãos reguladores. Ao longo desses 2 anos aí foi o que a gente acabou conseguindo implementar, né? Existem recursos em desenvolvimento e em aperfeiçoamento também, até porque esse é um processo dinâmico e a nossa interação com o cliente ela é constante, né? Então a gente está muito focado em questões de usabilidade, de operação, de deixar o processo redondo, bem configurado, né, e ajustes no processo quando se percebe que pode fazer melhorias, né? Então, dentro da gestão de operações, né, para que exista uma colaboração efetiva, né, a gente começa com o mapeamento, né, do processo, dos envolvidos e tudo mais, para que haja essa colaboração, quais são os níveis de serviço que se deseja atingir, né, e o gerenciamento desse fluxo de informações ponta a ponta. Resultados diretos, né, que a gente obteve aí com essa customização do nosso sistema. Uma gestão dos documentos e processos, né. Nessa parte da gestão dos documentos é interessante porque o sistema ele faz uma indexação de todo o documento que entra para dentro da base. Então, mesmo que se eu precisar depois no futuro procurar localizar uma informação que está escrito num anexo, dentro de um anexo que eu coloquei, eu consigo localizar todos os anexos que têm essa referência. Tá? Consigo notificar os envolvidos no atendimento das demandas, né? Com essa notificação é possível ter um mecanismo de controle muito mais apurado, né? Que inclusive ele induz as pessoas a corrigirem as notificações mais rapidamente. Isso porque eles sabem que estão sendo acompanhados e monitorados por um sistema que está pontuando a velocidade, a resposta, se eles estão atrasando ou não. Enfim, né, a pessoa saber que está sendo supervisionada é um fator de produtividade também. Tá? E com isso consegue-se uma gestão mais eficiente de prazos, né, uma comunicação antecipada com as agências regulatórias e com a ideia de mitigar risco de agravamento de penalidades, né, e outras coisas. E também ter planos de ação integrados aos indicadores, né, então uma série de indicadores de continuidade que a empresa precisa ter, precisam ser acompanhados, mas não adianta você simplesmente ver que o indicador está com um problema no gráfico, né? Você tem que tomar ações e executar ações para manter o indicador sempre dentro da meta. Né? Então, a Celesc ela conseguiu melhorar muito o controle nos prazos, né, da tempo de resposta, e hoje ela não tem mais nenhum tipo de problema de gestão das demandas regulatórias, o que ela eventualmente pode até acontecer algum tipo de atraso, mas como existe um acompanhamento, esse atraso ele é mitigado, ele é negociado com as agências regulatórias de forma que não se sofra nenhuma penalidade por agravamento ou perda de prazo. Né? Outro ponto importante que a Celesc sempre nos colocou é a questão da curva de aprendizado dos usuários. Então a gente desenvolveu uma tecnologia chamada OneClick para integração com e-mail. Tá? Então a ideia é que a operação da nossa plataforma seja tão simples quanto responder um e-mail. O usuário não precisa estar entrando para estar alimentando ela com informações, né? Ou fazendo parte de um processo. Ela responde para o sistema o que o sistema solicita, né? Tanto em termos de resposta por texto escrito, quanto documentos que precisam ser anexados a esse processo. A ideia é tornar a operação do sistema tão simples quanto responder um e-mail. Né? Isso deixa a implementação muito mais fácil, né? E o gerenciamento da mudança fica bastante simplificado.
Outra vantagem em termos de simplicidade, né, é a possibilidade de integração com SAP. Então, uma série de questões de configuração e tudo já vem pronta, né, dessa integração com SAP, facilitando aí toda a configuração do sistema quando vai se planejar o workflow, né, de processo, andamentos dentro do processo. Problemas resolvidos só voltando aqui, com a customização para a Celesc, né. Acredito que foram várias questões, mas pegar as informações que estavam espalhadas em vários sistemas e concentrar em um único local foi um grande ganho, né, porque, inclusive até recentemente, num evento que eu fui do CPF, né, um evento econômico-financeiro do setor elétrico, foram apresentadas pesquisas demonstrando aí que 70% das empresas fazem seu gerenciamento de risco utilizando planilhas do Excel ou às vezes um sistema interno desenvolvido, mas que não está integrado com outros sistemas. Então a gente percebe que no setor elétrico existe, né, para resolver algumas questões críticas, de missão crítica, como a gestão de risco e gestão regulatória, existe operação manual em vários sistemas, né? E com a nossa solução a gente buscou eliminar todos esses sistemas e concentrar tudo em um único ponto. Dentro da gestão desse fluxo, né, de demandas regulatórias, esse quadro aqui ele ilustra bem como o Departamento de Regulação está num ponto central de comunicação entre as agências reguladoras e os departamentos. Então, uma demanda que vem da ANEEL, ela pode se perpetuar por vários departamentos que precisam responder ao Departamento de Regulação, que precisa responder de volta para a ANEEL, para a CCE ou outros órgãos, né? Esse é um exemplo, né, não vou entrar muito no detalhe, mas é um exemplo do fluxo de fiscalização configurado no sistema, onde tem o órgão regulador que envia um ofício, uma notificação de fiscalização, né? Isso chega na divisão de regulação, que solicita informações para a infraestrutura, para os departamentos, divisões, ela providencia essas informações, né? Depois ela solicita o acompanhamento, da mesma forma como realiza todo esse acompanhamento de fiscalização, até a requisição de documentos e tudo mais, né? A ideia é que se faça esse acompanhamento e sempre se acompanhe os pontos de decisão para ver se o processo está terminando ou se ele está indo à frente, né? Que pode chegar até num termo de notificação ou num processo jurídico. E ao final eu tenho a RAF, né, que seria o relatório de acompanhamento dessa fiscalização. Fluxo de fiscalização até a mitigação de perdas financeiras, né, a gente já falou, mas vale aqui, esse slide aqui está até para reforçar isso, né, que esse acompanhamento ele passa da fiscalização, termo de notificação, auto de infração, processo jurídico, o termo de ajuste de conduta com o objetivo de evitar a perda financeira. Através da nossa plataforma é possível ter um controle efetivo sobre os vários tipos de fiscalização, né, desde a comercial, da técnica, da econômica financeira, né, fiscalização de base de remuneração, fiscalização em cima de indicadores de continuidade como DEC e FEC, ou mesmo indicadores de conformidade, né, como nível de tensão. Também contempla a parte de fiscalizações especiais, né, com campos para descrição no caso de fiscalização específica que não é rotina da ANEEL, então até para as exceções a gente consegue fazer o tratamento também. Faz um monitoramento dos indicadores regulatórios, né, DEC, FEC, INS, ICO, né, chamadas ocupadas, níveis de serviço, abandono, duração das reclamações, frequência das reclamações, qualidade de energia, entre outros. A ideia da nossa plataforma é coletar essas informações dos diversos sistemas da empresa, concentrando num lugar único, e quando eu percebo que há um problema no indicador, ou ele está entrando em risco, ou ele precisa ser melhorado,
eu consiga executar os planos de ação e startar todo o movimento dentro da empresa a partir dessa ferramenta. E como o workflow já está configurado, o sistema já sabe, né, como ele tem um cadastro de usuários que veio do ERP, ele já sabe quem são as áreas, quem são as pessoas, quem são os gerentes. Então, quando eu disparo esse workflow, ele já sabe exatamente qual o caminho que tem que seguir, quem são as pessoas que estão envolvidas, quanto tempo elas têm para responder, né, e eu consigo fazer um acompanhamento ponta a ponta. Contempla também, né, os principais relatórios regulatórios, né, desde total de demandas, total de audiências públicas, projetos de lei, né, arquivados ou que viraram lei, contribuição de notas técnicas da BRAD, total de resoluções, né, total de autos de infração, de termos de notificação, relatórios externos que precisam ser gerados, né. A ferramenta ela tem flexibilidade, né, para configurar a saída dos relatórios nos formatos que o usuário precisa para prestar contas, né, para os diversos interessados, né, em informações. É bastante simples e não depende da nossa empresa para ser preparado o relatório, né. Os próprios administradores do sistema dentro da empresa podem fazer essas configurações. Sobre nós, né, falando um pouquinho sobre a JXperts, né, a gente já atua no desenvolvimento de solução de software desde 2002, né, e a gente está sempre envolvido em grandes projetos aí no coração dos negócios dos nossos clientes, né, e a nossa postura é de parceria com o cliente, né, atender um tipo de cliente corporativo, né, são clientes que têm milhares de funcionários nas empresas, né, e a ideia estar atuando junto, né, de forma focada e duradoura, né, para que a gente consiga gerar resultados para o cliente e esteja sempre acompanhando quando precisar fazer mudanças ou fazer ajustes e adaptar a novas regras, tal, está presente aí para conseguir entregar um serviço diferenciado. Aqui a gente tem alguns clientes, né, alguns exemplos de clientes. No setor de energia, a gente atua hoje com a Celesc, Itaipu Binacional, Eletrosul e EDP. Nós temos também projetos em outros segmentos, desde JBS, TAM, Ministério Público, Badesc, Alelo, Telefônica, Bombril, LDO e assim por diante. São em torno de mais de 190 clientes ao todo no porte dessas empresas aqui. Bom, quero agradecer, né, a participação de todos.